jogar de perto 3, 4 vezes, rapaz. Já pensou? Fiquei puto que o Rony roubou. O Rony roubou na renda lá do, Que do jogo. acabou Acabou com com o todo, torneio, velho. Eu ia ver 2 vezes o Palmeiras jogar agora nas férias. Mas agora, Volta Rony. agora falando aqui, né? Falando em roubar em torneio, ou roubar renda. O que tem o Corinthians? Ah, Nem jogou, pai, tá figurando aí. Eu ouvi uma história hoje, não sei se procede, que ontem tinha muito estudante dentro do Castelão. Né? O pessoal resolveu aí se inscrever para um cursinho, não sei o que foi. Diz que foi tanto ingresso de meia ontem. Teoria da conspiração? Né? Tanto ingresso de meia ontem que aí isso foi assim que o Rony foi, né, grampeado, ixi, né? rapaz, será? Qual foi a renda de ontem, hein, Riquinho? Vamos precisar Qual será que de foi a meia e renda meia. de ontem? Qual foi a renda de ontem? Será, Fabiano? Isso aí não é coisa tricolor, não? Depois o cara perde as meias e fica De descalço, meias e aí não meias, sabe o botar que tênis e Nós sapato vamos ter que para- trazer um cara do Ceará aqui. Meu Deus, tem Por que favor, trazer um você torcedor do torcedor Ceará, se você não vier, vai continuar um massacre. É, viu? você precisa se Porque defender. o rapaz aqui é Fortaleza doente, viu? Toda vez aqui é isso. Será que é o método Rony? Método Comins, que eu assisti uma série tão boa, que é de velho, que eu já tô velho. Nossa, assistir também. E é tão bom. O método Rony. Vasco. Vasco. Ai, meu Deus, o que dizer do Vasco? Jogou O Vasco, bem, poxa. jogou bem. Para o elenco que tem, não tá jogando mal. Mas continua com a velha falta de sorte quando tem algumas chances claras de gol. Capacidade, técnica, enfim, mas a sorte também tem que existir, né? E Botafogo, muita posse de bola, mas pouca criação. Aquele futebol Quer jogar de Girando novo com o Palmeiras. girando a Tô bola. louco pra esse jogo ser anulado, mano. Mas- o Palmeiras meteu um saco Sem no Botafogo quantidade. pra aumentar o saldo de gols. E aí o Vasco tomou um gol de Diego Souza, né? Assim, mais ou menos 2 a 3 Lei quilos do acima ex. do peso, É a lei né? do ex mais fácil de acontecer. Aliás, né? Porque ele jogou por uns Já 12 jogou ou... por 10 times grandes ele jogou. É o 10º time Tá grande. certo. O Botafogo não é time grande, mas é o Então- 10º time de camisa grande. Então, assim, o Vasco vai ter muito trabalho esse ano, vai precisar se reforçar. O Vanderlei Luxemburgo vai ter dor de cabeça aí pra conseguir tirar o Vasco da zona da confusão, como ele gosta de chamar. É. E o Vasco perdeu um Vasco- negócio, né, cara? A É referência. assim, o Thiago Galhardo, que era o grande jogador do Vasco, né? O jogador mais técnico que o clube tinha. E o entendimento aí. Baita e o- contratação do Ceará, essa aí eu dou o braço a torcer, viu? Saiu, né? Baita contratação. Jogando muito, jogador né, eu queria no Ceará. Fortaleza. Filho de puta é quem coloca ele pra jogar contra o Avaí no Cartola e ele mete 2 gols. Fiquei Mas putaço ele jogou semana. muito ontem também. Jogou, meteu na trave, não foi ele? Ah, fez 8 pontos. Foi. Agora o Vasco comete um erro de dispensar o Max Lopes? o Max Lopes, porque ele não tem uma reposição. Ontem ele colocou um menino de 16 aí é anos para complicado. estrear. Aí é O complicado. menino entrou bem. Aí ficava com os dois, assim, ó, Marrone menino, Uhum. o outro atacante que Tem o o nome dele Thiago agora, Reis, Thiago, né? Thiago Tirou a bola na Reis, trave, menino, né? meteu a bola na trave. Tal. Aí só tinha o louco do Rossi na correria lá, que é raçudo demais, mas Que tá pra ir embora também. tá pra ir embora. embora, porque o empresário tá forçando, né, a saída dele, porque tem Tá. salários atrasados. Complicado. Aí assim, e aí nessa situação rescinde sem multa, tá? Quando tem salário atrasado, infelizmente acontece esse tipo de situação. Né? Mas assim, tem esperança? Tem. Agora Pior Tem início que- de brasileiro da tem, história. É, complicado. Tá bem complicado, são 3 pontos a lanterna do campeonato, já são 7 rodadas. 21, 3 e 21. Precisa E nenhuma vitória. reagir rápido, viu? É assim, a despeito que se espera muito ansiosamente pela parada da Copa América, mas o Vasco não tem condições de esperar até lá. Ele precisa reagir já contra o Inter, próximo jogo em casa. Tem outro jogo na sequência também em casa contra o Ceará e precisa fazer alguns pontos aí. O torcedor tem que lotar o estádio, tem que apoiar, o clube precisa. Nós precisamos de reforço. Pelo pro menos, ataque. assim, 6 pontos era o mínimo para se conseguir para quem está precisando, né, reagir. Mas uma vitória, um empate, alguma coisa nesse sentido, porque tá complicado. Não tem justiça, e o Cartola também não. Olha quem Cara, entrou. mas gol de Diego Souza, pelo amor de Deus. Fabigol, o maior Matou conhecedor do futebol dentro da cearense. área, matou no peito, sem marcação, ele conseguiu chutar.
Que é isso? Foi, não pode, né, cara? Pelo amor de Deus. Dentro da Não, pequena dentro da pequena área, área. o cara matar no peito, desceu a bola pra chutar. Que é isso? Não. Diego Souza, que abandonou o tricolor, Aliás, era aí- quem puxava os contra-ataques do São Paulo vem ano o pessoal, passado. aí vem o pessoal, Fabiano? vem os clubistas. Quem puxava os contra-ataques era o Diego Souza ano passado. Não, ele ainda continua puxando. Se ele perder esses 2 quilinhos a mais que eu percebi assim no canto da camisa, ele vai ficar. Puxando pra baixo, é? O Vandir que gostava dos contra-ataques puxados pelo Vandir. Assim, ele- Diego Souza. Pois é, tá contendo a velocidade desses 2 quilinhos a mais aí de peso. Mas assim, aí vem o pessoal crítico dizer na internet que o São Paulino queimou o Diego Souza. Será que foi? Vamos deixar aí a O polêmica, São né? Paulino queima muita coisa. Não sei se é verdade. Né, Marcelo? O São Paulo continua sendo o time que mais manda jogadores ruins. Rapaz, será que é? Manda mais jogadores ruins serem bons nos outros times. Ruins serem bons nos outros times, né? Mas será que é isso? Está acontecendo com o Vasco também. Vídeo o Galhardo, Aham, é isso aí. Será que é o São Paulo que tá mandando jogador ruim? Ou será que o jogador que não consegue render no São Paulo? o jogo, primeira vitória do CSA também aí, quem fechou o gol foi o Jordi, enquanto O Jordi, cara, um enquanto- monstro do Cartola. né, enquanto o Vasco penando com o Sidão. O moleque ano passado não, ano passado Esse retrasado, né? entregando outro. Só levando sapeca no Vasco, o cara sai pro CSA, né? CSA. E campanha espetacular. Assim, claro que o time é limitadíssimo, mas o Jordi tá fazendo parte dele. Jordi era de um grupo Jordi de Alba, crianças. Ó, deixa eu ler aqui que o Fernando colocou, que é muito legal, Fernando. Agora, um assunto que está mexendo com o futebol no Brasil, essas empresas estão querendo comprar e investir em times fazendo o time empresa. Exemplo, Bragantino, Palmeiras com a Crefisa. Ou seja, de certa forma, está fazendo times que já foram grandes se tornando pequenos. Isso é uma política que já existe Vai ficar mais complicado para outros times disputarem a Série A? há muito tempo na Europa. O que vocês acham? Por exemplo, o Arsenal já é assim, o Manchester já é assim. Então, na verdade, nós estamos Chelsea, estamos Paris copiando Saint-Germain. uma tendência que o mercado europeu há muito tempo já adotou. Né? Da questão do clube e empresa. A paixão está na arquibancada E isso não pode mudar. O torcedor. e dentro do campo. Agora, lá dentro do escritório, é negócio. Futebol é dinheiro. Perfeito. Não adianta você ficar Perfeito. com esse, eu digo agora como palmeirense que fica essa, porque o Palmeiras quer dinheiro, claro que é dinheiro, é dinheiro que dá o elenco, dá a estrutura, com dá a certeza. fisioterapia. São Paulo sendo criticadíssimo porque o seu departamento médico, fisiologia, os jogadores estão cansados, então vai ver o que Os o caras Palmeiras estourados oferece aí, hoje. não tá nem no meio do ano ainda, né? Como- Acabou de abrir o 6º mês do ano. O fato de você ter um elenco com 30 jogadores e te permite fazer 2 times para você não desgastar o cara, porque na verdade o calendário brasileiro é ridículo, né? Mas então não adianta chorar. E aí eu penso isso assim, ó. O time que tem que ganhar, Fernando, na minha concepção, mesmo um time de Série B, tá aí o Bragantino é um exemplo, é um time que tava ali, né? Que o Red Bull foi lá e pegou. O que você tem que fazer é ter passar confiabilidade para que o investidor venha e coloque dinheiro no seu clube. Isso, e aí assim, aí cabe ao dirigente do clube formatar um contrato que seja vantajoso para o clube. Porque assim, o clube está cedendo o maior ativo, que é justamente o torcedor, que é o cara que consome, é o cara que é o interesse da marca. Então assim, formatar um contrato que seja vantajoso para o clube. Vender o jogador, tenha uma reposição, tenha Fazer parceria. Buscar lá no time grande jogador Porque, de base para virar quando você vitrine. você tem estrutura, salários em dia, o que vai acontecer é que todo jogador bom vai querer ir pro seu clube. E aí é uma coisa puxando a outra. Você entra numa espiral positiva, tudo continua canalizando pro seu clube. Então a gente acaba não tendo como fugir muito disso. E aí eu acho que é o que pega na questão de não ter uma gestão profissional, que era o que o Fabiano estava falando. Veja só, a Chapecoense perdeu uma grande chance nesse período todo, não pela tragédia, mas de conseguir crescer de várias formas, inclusive com investidores. É um time que veio da Série B, nunca caiu, vai cair esse ano. Nunca caiu, vai cair esse ano, porque o elenco é A ridículo. gente cravou que infelizmente a tendência é da 13ª colocação, mas não segura. Vai cair. Sofreu com o reserva do Inter, ganhou do reserva do Inter, perdeu o Palmeiras, ganhou do Cruzeiro lá, mas o Cruzeiro numa draga. Mas assim, na hora que o bicho pegar, vai cair.
E esse tipo de coisa que não pode acontecer. Você tem que aproveitar e se profissionalizar. O Fortaleza, vou repetir, o Fortaleza tem que buscar agora. É assim, não momento. esperar acontecer. É o momento. Vamos aqui rever o contrato de patrocínio, vamos trazer um patrocínio para cá, vamos fazer um abadá que seja, mas vamos trazer coisas pontuais. O Corinthians, na época do Ronaldo, foi o grande boom do Corinthians. Não, digo E abadá. até isso, Então, o Ronaldo tinha tudo aqui, avanço, debaixo do braço. John aqui, Tex, não passa porra nenhuma. Vou até aproveitar e fazer um mexendo daqui a pouco. Sim, mas assim, com relação ao patrocínio, até isso o torcedor do Fortaleza, né? Já falando do Fortaleza, ele não pode reclamar. Por quê? Uma coisa que não acontecia de maneira alguma, que hoje é mais acessível, exatamente porque tem a questão do uniforme ser confeccionado com marca própria, é que o torcedor ele compra na loja a camisa sem patrocínio. Né? Porque antes o cara comprava o que a empresa manda, né? Agora não, ele compra sem patrocínio. Mas aí você não tem uma receita do fabricante, né? Esse é o problema. Porque veja, ó, quando alguém fabrica o seu uniforme, o cara paga para poder fabricar o teu uniforme e te dá um percentual sobre o que é vendido. Nem sempre. Não, pelo menos via de regra geral. O Pros Palmeiras, grandes- por exemplo, largou a Adidas porque pagava, vou dar um exemplo, o Flamengo, sei lá, pagava 30 milhões pro Flamengo e pagava 12 milhões pro Palmeiras, sendo que o Palmeiras vendia quase tanta camisa, que a torcida do Palmeiras ela é consumista, quanto o Flamengo. Não queria a mesma coisa, né? Aí tá bom, tchau. Vem Puma praticamente exclusiva do Palmeiras no Brasil, fez uma puta campanha, paga um puta dinheiro, patrocina alguns jogadores, trouxe alguns jogadores que não eram e ainda dá um percentual com metas. Com metas. Se você vender tantas camisas aqui, você ganha X. Se vender tantas aqui, mas você tem uma receita garantida, que é 20 milhões por ano. Porra, receita. Mas isso acontece para quem tá em evidência, né? Se você for É o que eu tô falando. Olha o que está em evidência. olha o que o Vasco sofreu aí com a Diadora, que ninguém ouve falar em canto nenhum do mundo mais da Diadora. A Diadora já foi forte, realmente. Já foi forte e hoje não é mais. Mas é exatamente o que eu estou dizendo, Fabiano. É a hora da evidência do Fortaleza. Mas aí é que tá. A questão de ter a marca própria é que tudo que é vendido vai pro clube. Antes, por exemplo, com o último contrato do Fortaleza, que foi com a capa entregava um material de péssima qualidade, né? Faltava nas lojas e não ficava um centavo com Fortaleza. Ela simplesmente entregava um enxoval pro clube e acabou. Não, então Não, foi um negócio mal amarrado. Pronto. Né? E aí o que acontece? Se você for analisar, em especial no Nordeste, a tendência agora é dos clubes terem uma marca própria. Inclusive o Ceará anunciou esses dias que a Topper vai confeccionar um uniforme novo para a segunda parte do Brasileiro, após a Copa América, mas para 2020 eles já estão analisando outras propostas e uma delas é investir na marca própria, coisa que o Bahia já investiu, o CSA já investiu, Aí, né? com campanha muito. O Curitiba já investiu, né? E, aliás, inclusive boa parte não, quase todas essas marcas são fabricadas aqui em Fortaleza. E outra proposta da Puma, que é a internacionalização da marca. Quase não sai, não. Que legal. Por É, favor, de novo. Internacionalização da marca. Constitucionalissimamente, né? Que é uma outra proposta que a Puma trouxe também, que era internacionalizar a marca do Palmeiras. Inclusive o vídeo que saiu é lançado em inglês, traduzido, legendado. Então, quando lançou a camisa do Palmeiras, foi lançado em todos os países que a Puma atua. E isso é importante, né? Claro que é uma oportunidade de Fortaleza até pensar fora do regional também. Você vai falar assim, mas nossa torcida está toda aqui. Mas quanta gente mora em São Paulo, no Rio. Claro, com certeza. E aí, como é que vai entregar essa camisa lá? Sendo vocês que fazem. Aí essa questão da logística Você tá para entendendo? fora é sempre mais complicado. Você tá entendendo? Isso dificulta o acesso. Você imagine, ó, meu falecido pai tinha simpatia pelo Fortaleza, morava em São Paulo. Quantos não tem que, né, foram pra lá e gostam de Fortaleza? Pô, eu queria comprar uma camisa de Fortaleza, Fortaleza foi campeão, tô aqui em São Paulo, vai comprar também. Vai pedir pra alguém comprar aqui pra mandar pra lá. Mas aí hoje com a internet isso é mais fácil. Cara. Mas tem que saber como é que é a logística do Fortaleza com O relação Fortaleza a isso. tem a loja própria E né? virtual. E virtual. Manda entregar. Então, aí ajuda. Deixa eu só ler aqui para os meninos que estão participando, ó, o Marcelo Max. Ô Marcelo, tô com a mesma sensação de você. O que foi também?
A primeira ele falou assim, o Vasco vai ter muito trabalho para sair da zona porque esse time é ruim, tem que cair mesmo. Eu falei, o elenco é fraco mesmo e perdeu referências importantes como o Galhardo e como o Lopes. Aí essa daqui do Corinthians, adiou o jogo com medo de perder jogador para jogar contra o Flamengo. Verdade. Não gostei. Se fosse o Palmeiras, ele tivesse 2 jogos no mesmo dia, o Palmeiras ia ter que jogar os 2 jogos. Um na quinta-feira, lá contra o Lara. Que é E isso, não. força de bastidor, Que isso. é Meu amigo Marcelo, isso daí, ó, é canalice. Se fosse Que é isso. com o Flamengo ia acontecer, com Não o vai Palmeiras ser- ia acontecer. Assim, na verdade não vai servir de nada, mas pelo menos a gente tem que tentar, né? Pelo amor de Deus, gente. E aí se lascou, porque perdeu o Fagner. Já iria acontecer mesmo. E Aí perdeu foi o o Fagner. destino agindo. Foi. Aí a justiça divina, Marcelo, agindo. É o karma. E aí hoje os caras falam, mas o Flamengo perdeu o Cuejá. Mas o Fagner representa muito mais pro Corinthians. Claro, mas é que com certeza. Na minha opinião, não sei nem de claro. vocês. Porque se você for analisar o Mas é elenco, posição. pô, já é, Porque o. é um jogador de Importante, mas que nível. não tem. Mas você tem o Pedro da Mota lá, você pode colocar o Arão mais recuado, você tem peça. O Fagner, ele vinha sendo determinante pro Corinthians nos últimos jogos. Com certeza. Apoiando, marcando. Quem que vai parar o Bruno Henrique? Fagner mais 10. É, Difícil. Fagner, Cássio e mais 9, estavam dizendo lá os Segundo ele não corintianos. se recupera que tá lá. Tô lavando os pratos, mas estou na escuta. Tenho que estar de Esses são os ônus do casório. Tem gente que faz terapia, Show. esse aí faz o terapia. Terapia. Pratorapia. Tratoterapia. Que beleza. Marcelo, mas também acho, por que não jogou sábado? Ah, é porque tem tantas horas. É o time. O Corinthians leva vantagem muito grande. O Flamengo jogou quinta, vai jogar só terça. O Flamengo jogou sábado. Entendeu? Mas o Por mim, Flamengo qualquer tem um, 3 se times. os dois pudessem não passar também por mim, eu ia Mas o fazer Flamengo- igual. Mas Não o Flamengo passava. tem 3 times. Vocês estão reclamando de quê? Vocês estão com o Flamengo, é? Não sei pra quem que o Marcelão torce. Tem Ele já 3 me times disse, do mas eu Flamengo não aí. sei agora pra Que quem que ele isso? torce. Concordo, Marcelo. Isso daí é... Meu amigo, isso daí é força de bastidor. Essa é a tradução. Vamos flutuar pelos outros jogos aí? Vamos na sequência aqui. Bora. O Bahia recebeu o Grêmio, né? Grêmio reserva. É, o Grêmio bem desfalcado, Desfalcado, sem né? o seu principal jogador, Cebolinha. Embora tenha mantido no banco, por exemplo, o André e o Tardelli, né? Mas assim, jogou bem abaixo. Era uma tentativa, né? Porque o André começa jogando e não faz nada. Aí o Viseu entrou, fez o gol. Aí ele, acho que ele pensou assim, ó, vou colocar o Continuidade, né? Viseu, Continuidade, né? Aí o Viseu sumiu no jogo, eu assisti. E o nosso menino Arthur, que jogadorzinho. Aí assim, né? e o Bahia vivendo um momento espetacular, 6ª campanha do campeonato, 13 trabalho pontos, do- empatado. Bom, O Roger, né, acertou o esquema necessário para jogar Brasileirão com o elenco que Mudando tem. a origem de esquema dele, viu? É, aquele esquema maluco de todos ao ataque acabou, né? Ele era o cara da posse de bola, que ele implantou isso no Grêmio, de sufocar, de colocar as linhas nos corredores dos adversários, porque a entrevista dele é assim. No Palmeiras, assim, um time que fazia muito gol, mas que levava muito gol. Aí ele chega no Bahia e fala assim, rapaz, vou me recolocar. E eu tenho um elenco mais simples, né? Não tenho tantas opções, e ele se adaptou ao elenco. Isso foi inteligente da parte dele. Que o Rogério errou no primeiro jogo, né? Que ele quis jogar no 4-2-4 contra o Palmeiras. Ali é um erro que o Rogério cometeu. Ele deveria pensar assim, não dá pra jogar assim contra o Palmeiras lá. Hoje não, né? E eu atribuí a época até assim, foi um erro estratégia. Depois ele corrigiu. Quando ele vai jogar com um time mais forte, contra o São Paulo, por exemplo, ele tá aí contra o São Paulo, foi um exemplo, né? De ponto que não se perde em casa. É. Fortaleza jogou muito contra o São Paulo. Foram duas. Eu sei que a gente... Os dois Não, últimos não, resultados não. em casa do Fortaleza foram duas fatalidades. Porque no jogo contra o São Paulo, o gol saiu porque o cara escorregou. Né? É. O Roger Carvalho escorregou e não Marcinho conseguiu bateu dar. uma bola que passou raspando. Se desse replay, a bola entrava. Entrava. O repórter atrás assim, ó. É. Aí o gol não saiu, o repórter Soprando a bola. senta na cadeira assim, ó, totalmente imparcial. Mas é massa, ela ainda no futebol é isso. E contra o Vasco, além da bola que o Natan deu de presente, né, pro jogador do Vasco, teve a questão de perder o Edinho, né? É, o Edinho, Olha, Pikachu, né? complicado, hein? O Pikachu, né? Sim. Mas aí o Bahia, 13 pontos, empatado com o Internacional e Flamengo, né? 6ª campanha, não só tá de desempate, né? E assim, sequência bacana de resultados, né? Eliminou o
São Paulo, favorito São Paulo na Copa do Brasil. Pelo menos E- favorito assim, no papel que era, né? É, Que é E o aí- segundo elenco mais caro do país, São Paulo. Só pra deixar claro. Mas os resultados é o pior e aí do o... ano dos times da Série A, né? Nossa, É, o time mais feio da Série A. Deu sorte, E aí- conseguiu uns pontinhos no começo. E aí, assim, o Bahia tá numa crescente, vem jogando bem. Então, assim, a filosofia de montar elencos, aproveitando jogadores que não estavam sendo aproveitados em outros clubes, vem Só. dando certo. O Bahia mostrou que dá certo, 2 centroavantes que podem resolver. que é o Fernandão e Gilberto, né, o Fernandão. Aí o Arthur jogando muito bem esse ano, emprestado pelo Bom Palmeiras. banco com o Ramires. Nino Paraíba jogando muito. Menino jogando bem. O Moisés, que veio do Botafogo ano passado, jogando bem dois também. laterais Não do trazam Bahia, bem, né? impressionante. Muito fortes, né, cara? Então, assim, é um time que está bem arrumado, certo? E que, assim, vai brigar ali sempre pela parte de cima da tabela. As pretensões do Bahia são parte de cima Tá mesmo. no lucro muito, né, Tá nessa jogando. primeira parte. E aí, assim, é um Só exemplo Deus para os clubes que precisam de reação, precisam montar elencos e não tem dinheiro para fazer investimento em jogadores consagrados. Acho que o Bahia é um exemplo de sucesso, que tem que ser copiado. O presidente do Bahia foi um dia desses fechar uma parceria com alguém, que eu não lembro quem foi aí, ele saiu na foto, não sei quem fechou essa parceria. O presidente é diferente, o cara do Bahia. É, o negócio lá é diferenciado. No Bahia tá diferenciado dentro e fora de campo. E assim, eu vejo da seguinte forma, que né, os treinadores, principalmente esses da nova geração, deveriam ter um olhar diferenciado para o Nordeste. Por quê? Pelo simples fato de que, tá aí o vídeo, o próprio Rogério, mas por que eu digo isso? Porque, meu amigo, fazer com dinheiro é uma beleza. É, Agora você fazer, Luxemburgo sempre fez com dinheiro. fazer com um orçamento Sempre. limitado é um exercício e tanto. É um É. exercício e tanto. Mas ao mesmo tempo, quando você pega uma diretoria que lhe dá carta branca, né? Para poder moldar um time, porque não é só contratar, você tem que moldar o time ali dentro das suas Aproveitar a limitações. base. Dentro das suas limitações e dentro não da- pode poupar, que não tem Pois não tem reposição. Ó, o menino Ramires, que é o 10 do Bahia, né? Que é promissor, bom banco. O Elber, né, que era O Elber. reserva no Cruzeiro, né? Aí o Bahia foi, vamos jogar titular aqui no meu time, né? Assim, A gente pode tirar como exemplo disso aí até o próprio São Paulo. Por quê? Antes do Cuca assumir, quem é que estava à frente do São Paulo? Mancini. assim, Mancini estava vindo de onde? Mancini tava Veio de um do- trabalho ruim do do Vitória, Vitória, né? baixado. É. Pois é, mas exatamente. A questão é que o Mancini já está acostumado a trabalhar no Nordeste e ele sabe como é que é esse negócio de tirar leite de pedra. E aí foi exatamente quando ele começou a pegar o pessoal lá de Cotia para poder dar uma formatada melhor no elenco. E foi É. assim que o São Paulo Que acabou o Jardine não aproveitou, né? Aliás, é irônico É o Jardine interessante, né, convocar o Antony. treinador da categoria de base do São É. Paulo e não ter puxado os caras. Ele pra- não aproveitou o Antony Incrível, e né? agora levou o Antony para a seleção. Mas sabe por quê? Incrível Mas sabe isso. por quê isso daí? Pressão, né, também, o cara não- A questão da, cara além, não O da, escala cara o não time, tem né? peso O para cara não chegar escala e o time, fazer né? isso. Não escala. além da questão da pressão, tem a questão que ele sabe que ali tem um aporte. Ele está no São Paulo. Ele